E esse é o único canal no YouTube que tem a Bíblia comentada versículo a versículo, por isso, salve, salve, gente boa, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a essa jornada de aprendizado da Palavra de Deus, versículo a versículo, em vídeo, trabalho inédito e exclusivo. Nesse vídeo, falaremos a respeito do seguinte: qual a relação entre ambição, ganância, avareza, prosperidade e fé? Vamos pensar um pouco sobre isso? Então não sai daqui, fica comigo até o final, vamos junto. Rapidamente aí, não posso deixar de lembrar você, né? Inscreva-se no canal, está assistindo o vídeo e ainda não está inscrito, é rápido e fácil, você vai clicar aí no botão inscrever-me e pronto, já vai estar inscrito. Clica também no sininho, marca aí a opção todas, porque além de ser notificado a cada vídeo novo aí do canal, você também se disciplina para estar estudando a palavra, né? De segunda a sábado, às 6 horas da manhã, a gente está aqui com o vídeo e a notificação, ou você vai assistir o nosso vídeo, ou pelo menos vai te lembrar que você precisa do café do céu, né? Então antes do café da terra, o café do céu. As primeiras horas do dia são as melhores horas para a gente poder ler um texto bíblico e passar o restante do dia meditando sobre aquele texto ali, de repente indo lá, buscando, estudando, aprendendo. Então vale a pena, querido. Viva a vida com aquilo que realmente importa para a tua eternidade. Vamos lá, o texto desse vídeo está na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Então nós vamos ler Hebreus 13, 5, que diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Um texto tremendo, lembrando que esse capítulo 13 está dentro dessas conclusões finais do autor, e a gente não pode esquecer de maneira nenhuma que toda a carta aos Hebreus ela vai trilhar o caminho, vai falar de vários assuntos, vai entrar em vários aspectos, mas o caminho por onde a carta aos Hebreus percorre é o caminho da perseverança até o fim, é o caminho da fé, da persistência. E aí nessas considerações finais, o autor está dando todas as dicas e todas as chaves, porque diante da conjuntura que o povo estava vivendo ali, naquela época de perseguição, de confisco de bens, de pessoas já sendo presas, ainda não era, nessa época da carta aos Hebreus, ainda não era perseguição implacável, como foi nos tempos de Nero, que viria depois. A gente entende que o contexto da época em que essa carta foi escrita ainda não foi o contexto da vida dos cristãos de Nero, onde começaram a surgir ali a vela romana. Né? O que é vela romana? É quando os cristãos, né, normalmente 2 ou 3, eram amarrados aos postes, ateavam fogo neles, eram queimados, e isso iluminava a cidade. Em vários postes tinham pessoas amarradas sendo queimadas, iluminando a cidade, e o nome daquilo é vela romana. E ainda não era, não chegou esse tempo das arenas, não chegou esse tempo do Coliseu, de ser atingido, que com certeza, se tivesse vivido isso, o autor falaria aqui, mas o tempo dessa carta aos Hebreus é o tempo do imperador Cláudio, o tempo do confisco de bens, o tempo da perseguição, que já estava se iniciando também para os judeus, aquilo que os judeus achavam, tá só com os cristãos, então deixa, vamos incentivar, né? Como muita gente tem feito hoje, é só com o outro, né? Que isso tem a ver comigo, né? Onde eu entro nesse aspecto? Está tolhindo a liberdade, mas é do meu inimigo, então pode tolir à vontade. O problema é que um dia a casa cai, né? Um dia isso vem contra mim também, está sendo feito contra o outro, um dia vai ser feito contra mim. Então se a gente não se blinda e se a gente não se protege, um dia todos vão ser atingidos. Isso foi começando a acontecer com os judeus, e é esse contexto que a gente está vivendo aqui na carta aos Hebreus, onde não apenas os cristãos, mas também os judeus estavam sendo perseguidos, sendo bens confiscados, perdendo tudo, sendo obrigados a largar suas casas e viver. Por isso, no capítulo 13 vai falar da hospitalidade, vai falar de lembrar daqueles que estão sendo presos, que estão ali sendo perseguidos, que estão sendo levados de maneira injusta, ainda que houvesse uma lei, né? Que aí é a lei contra a própria lei. No vídeo passado a gente falou da questão do casamento, que o autor vai trazer aqui como o ambiente familiar é aquele ambiente onde você se estrutura emocional e espiritualmente contra os problemas externos, contra as dificuldades externas. A família, a sólida da família, firme, ela é a base de uma sociedade forte. E aí, com base nessa força da família, foi que a igreja primitiva se sustentou, se manteve, e pelo contrário, ao despeito de toda perseguição, de toda tentativa de aniquilar os cristãos, a igreja cristã continuou, então, crescendo. Vamos abordar esses e outros assuntos para que a gente entenda qual a relação entre essas expressões aqui, mas antes disso, eu peço sua ajuda aí no nosso canal, nos ajude a crescer. Quanto mais pessoas estiverem em contato com esses vídeos, significa que tem mais pessoas em contato com a palavra de Deus, já que esse canal aqui é um canal para comentário da Bíblia, versículo a versículo. Então nos ajude a chegar mais longe, e você pode fazer isso de várias maneiras. Uma maneira fácil, grátis e rápida é o famoso triplo C, né? Curtir, comentar e compartilhar. Assim você está indicando para o YouTube que esse vídeo é importante, e ele começa a recomendar esse vídeo para mais pessoas. Outra maneira também, tem esse QR Code que está aqui do lado, que vai ficar aí até o final do vídeo. Você pode ler esse QR Code, ou vai no primeiro link aqui da descrição do vídeo, vai abrir o mesmo menu, e nesse menu você vai ver as formas de você adquirir os nossos livros, né? A capinha deles vão ficar aparecendo aqui, e aí lá nos links você tem a sinopse, você tem o assunto do livro. Eu tenho certeza
que esses livros vão ser não só bênção para a tua vida, como vocês ainda vão adquirir para abençoar outras pessoas. Tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa observar é que a gente não pode se esquecer que esse capítulo 13 está falando de diversos aspectos, diversos assuntos que servem para blindar a nossa vida e para nos proteger contra aquilo que estava acontecendo ao redor. Lembrando sempre que o contexto dessa carta está sendo escrita para pessoas perseguidas que estão sendo bens confiscados na época do imperador Cláudio. A segunda coisa que a gente precisa observar é que a gente precisa analisar o que a Bíblia fala sobre essas questões de ganância, de ambição, de avareza. Então tem alguns textos que são muito emblemáticos. Se você fizer uma busca aí, você vai ver que a Bíblia fala muito sobre isso. Aliás, a Bíblia fala mais sobre questões financeiras do que sobre o amor, por exemplo. Então tem muito mais versículos, segundo o curso Crown, o livro Seu Dinheiro, ele vai falar que existem mais de 2.350 versículos relacionados a finanças. Então a Bíblia fala mais de finanças do que de amor e até mesmo do que de fé. Então tem muito versículo aí na Bíblia, mas eu quero trazer aqui 4 versículos para a gente meditar um pouco sobre isso e a gente entender essa relação entre cobiça, ambição e avareza. No final a gente vai falar sobre a questão da prosperidade e da fé. Mas vamos pensar sobre isso? O primeiro texto que eu gostaria de ler é Marcos capítulo 7, versículos 21 e 22. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 21 e 22 diz assim, olha: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. 23 vai falar, ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Por isso o autor dos Hebreus está trazendo essas questões aqui para ter cuidado com a cobiça, para evitar ficar cobiçando as coisas dos outros. Por quê? Era um contexto que as pessoas estavam perdendo as suas próprias coisas. E aí entrava naquela questão de se comparar. Por quê? Porque isso está dentro do ser humano. Se a gente não tiver um controle de fora para dentro, é tremendamente natural. E aí o autor dos Hebreus, ele está indicando para isso, não permita que esse ímpeto natural, que essa vontade natural prevaleça sobre as tuas ações. Porque de dentro do homem já vai vir todas essas coisas ruins, de começar a cobiçar as coisas dos outros, de ser avarento, de ter um amor demais aquilo que é material, e estava levando pessoas que estavam perdendo tudo, tendo todos os seus bens confiscados, e invejar, cobiçar outras pessoas que de repente não estavam perdendo nada. Por isso o autor ele vai falar dessa questão contra a cobiça, contra a avareza, porque isso procede de dentro do homem. Gênesis capítulo 4, Deus fala lá para Caim, cumpre a ti dominá-lo, o pecado jaz à porta, as coisas estão batendo à tua porta, mas você precisa dominar. Por quê? Porque o que vem de fora para dentro só vai te atingir se o que tiver dentro de você de ruim, você colocar para fora. Aí vai se encontrar com aquilo que está vindo e pronto, aí você vai ter a vida na perdição e vai ter a vida longe dos caminhos de Deus. Então não permita que essa influência externa, que esses aspectos externos, dominem e satisfaçam esse desejo que já é natural do homem, que já está dentro do homem. Então a gente precisa combater esses desejos, essas vontades naturais, para que a gente não seja conduzido a uma ganância, que a gente não se torne avarento e dessa maneira a gente fuja da fé, a gente abandone a fé e a gente passe a considerar ter bens como se fosse a coisa mais importante para a nossa vida. Vamos dar uma lida em outro texto, Colossenses 3, versículo 5. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. A gente tem um vídeo aí no nosso canal disponível, você vai na playlist de Colossenses e a gente tem um vídeo falando sobre esse versículo 5 de Colossenses 3. Eu recomendo assistir para complementar e você entender outras coisas que a gente fala lá que eu estou encaixando dentro do que o autor aos Hebreus está trazendo. Mas eu recomendo você assistir o vídeo, que é muito importante. A ganância, querido, ela vira uma chave na tua mente, vira uma chave malignamente, na tua mente, que transforma os bens, que transforma as riquezas em um Deus. Por que a gente diz que para algumas pessoas os bens, a riqueza, ter posses, ter o carro do luxo, ter o celular da moda, ter o tênis da moda, ter a roupa da moda, ter tantos bens como fulano, igual fulano, e essa coisa de se comparar com os outros, por que isso se transforma num Deus? Por quê? Porque a pessoa dedica todo o seu tempo, toda a tua alma, todo o seu entendimento para buscar essas coisas, e ele transforma a conquista daquilo, ter a posse, conseguir, alcançar aquilo, como aquele refrigério que vai trazer paz e felicidade. Então, se conquistar alguma coisa te traz paz e felicidade, isso significa que essa coisa é um Deus para a tua vida. Isso serve para o uso de drogas. Tem gente que não quer riquezas e bens, mas busca nas drogas, busca numa relação sexual ilícita, busca na imoralidade sexual a sua paz, a sua felicidade.
Se você só é feliz, se você só tem paz, tendo uma determinada coisa, repito, pode não ser somente bens, pode ser uma satisfação sexual, pode ser um poder, pode ser uma ganância de status, porque às vezes a pessoa não quer exatamente, não está preocupada muito com a conta bancária, mas ela quer o status, ela quer o poder, ela quer aparecer, ela quer que as pessoas olhem para ela de maneira diferente, ela quer às vezes até jogar na cara de fulano, tá vendo? Você achou que eu não ia conquistar, que eu não ia querer, que eu não ia conseguir, e agora eu consegui, porque eu quis, porque eu lutei, porque eu batalhei, olha só como eu sou poderoso, olha como eu alcancei, olha como eu cheguei. Sabe esse tipo de sentimento? Se isso ou qualquer outra coisa semelhante tenha a semelhança de trazer sobre a tua vida paz e felicidade, isso é um Deus. Você já transformou isso num Deus. Porque a paz e a felicidade você precisa encontrar em Deus. Independente de ter casa, independente de ter roupa, independente de ter carro, independente de ser conhecido. Se você olhar para a vida de João Batista, você vai ver que nem rede social tinha, mas ele incomodou o imperador. Por quê? Por causa da sua fé, sua simplicidade e a sua postura diante de Deus. Então, tudo aquilo que te traz paz, te traz felicidade, te traz um alívio, aquilo é um Deus. Então você precisa encontrar paz, felicidade e alívio na palavra do Senhor, na presença de Deus, diante de Deus. Vamos ler só mais dois textos. Outro texto, Salmo 119, versículo 36. Salmo 119, versículo 36 fala assim: inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. O Salmo 119, eu recomendo a leitura, é um salmo grande, mas, cara, que salmo profundo, quanto entendimento e quanto aprendizado a gente tem no Salmo 119. Esse versículo 33, 36, o que ele está falando? Há uma concorrência tentadora e também prejudicial dentro de nós, porque eu preciso me disciplinar, eu preciso inclinar o meu coração aos testemunhos. Se você ler o Salmo 119, você vai ler que testemunhos, palavra, lei, preceitos, tudo está relacionado à palavra de Deus, está relacionado à Bíblia, está relacionado ao estudo da palavra de Deus, aprendizados da palavra de Deus. Então são palavras semelhantes, que para que ele não seja repetitivo, ele usa essas expressões para trazer exatamente o nosso pensamento para essas questões da lei de Deus, dos preceitos, dos valores, dos princípios, do testemunho, da tábua da lei, do entendimento das leis de Deus. Então, ou o meu coração se inclina para a palavra de Deus, ou eu acabo dando brecha e acabo levando a minha vida para uma ganância que vai me afastar de Deus. A diferença entre a ganância e a ambição é que exatamente a ganância transforma os bens num Deus. A ambição não. Eu quero ter, eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou querendo prosperar, eu trabalho ali para conquistar coisas, para ter coisas, mas aquilo não é um Deus, porque eu tenho a minha felicidade. Eu tenho a minha felicidade em Deus, eu tenho a minha felicidade na família e eu quero satisfazer, eu quero poder cooperar mais com a obra, eu quero poder ajudar mais pessoas, eu quero poder fazer o reino de Deus crescer. E aí, se eu melhorar de vida e me tornar mais próspero, eu então vou poder abençoar outras pessoas e abençoar o reino de Deus. A prosperidade, ela está associada ao sentimento de poder beneficiar o reino de Deus, poder beneficiar outras pessoas e não ter, né, vou botar entre aspas, essa questão de ter como um Deus na tua vida e como aquilo que vai te trazer felicidade e paz. Tendo ou não tendo, nada rouba a tua paz. Mas quando você tem, aquilo não te traz a paz, porque você já tem a paz, mas você se torna próspero, ou seja, você pega parte daquilo que você conquistou e você tem o maior prazer em dar, você tem generosidade, você quer contribuir para a obra, porque como o teu prazer está na obra do Senhor, o próspero, o que é o próspero? O próspero, ele entende que os bens que vêm à mão dele são para doar, são para entregar, são para engrandecer outros. Porque tem muita gente que tem dificuldade para entender que ele é um canal, que ele é um veículo, que Deus dá bens para ele para que ele seja um veículo, um canal para abençoar outras pessoas, por causa da avareza. O avarento, o ganancioso, transforma os bens num Deus. Ou seja, eu não troco, eu não largo, eu não entrego para ninguém, eu não tiro uma parte, eu não vou contribuir com nada, porque isso aqui é o que me traz felicidade, então eu não vou dividir com ninguém. Entre aspas, né? Eu não vou dividir com ninguém, eu não vou tirar porque é o meu celeiro, eu conquistei, eu fiz, então isso aqui a pessoa se sente feliz. Ela não tem felicidade nenhuma em Deus e aí ela não se torna próspera. Se torna rico, mas não se torna próspero, porque o coração dela não está voltado para a generosidade, para o doar, para engrandecer o reino. Eu quero contribuir com o reino. Poxa, se eu ganho 1 milhão por ano, eu consigo ganhar 1 milhão por ano, o que é para mim, de repente, separar 1 ano da minha vida e dedicar 1 milhão para a obra do Senhor e em algum projeto que eu sei que é coerente, que eu sei que são pessoas dignas, são pessoas que têm propósito, são pessoas que realmente estão fazendo um bem. Então, assim, se eu tenho aquilo como um Deus, eu nunca vou pensar em dedicar isso para a obra do Senhor. Mas se eu entendo que aquilo é uma bênção do Deus que me traz a paz, então eu não tenho nenhuma dificuldade em abrir mão, em doar, em ajudar num hospital, em construir uma creche, em ajudar
num centro, numa comunidade terapêutica, em construir lares que vão abençoar jovens, adolescentes, em escolas, entendeu? Então, quando eu tenho no meu coração esse desejo de poder doar e de ser generoso, isso significa que eu atingi a prosperidade, independente do meu saldo da conta bancária. Romanos 13, versículo 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 9, fala assim: por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu quero ter coisa, se eu quero conquistar coisa, eu preciso amar o próximo assim como eu me amo. Se para mim é satisfatório ter coisas, então que isso seja realidade também na vida do meu próximo, daqueles que estão perto de mim, daqueles que estão precisando de alguma coisa e eu, de alguma maneira, eu posso me doar, eu posso ajudar. Então a ganância mina o amor. A ganância e a cobiça, elas andam de mãos dadas e elas caminham na direção contrária do amor fraternal e da ajuda ao outro. Então, seguindo lá, dentro desse raciocínio que o autor está trazendo aqui de Hebreus 13, 5, quando ele fala sem avareza, então é aquele que não ama o dinheiro, é aquele que não tem no dinheiro o seu objetivo final, mas é aquele que entende que o dinheiro é o seu servo, que o dinheiro está a seu serviço. Quando a pessoa entende e inverte isso, eu não estou a serviço do dinheiro, eu não estou a serviço do bem. O bem é que está a meu serviço. Então, se ele veio a minha mão, eu vou administrar de uma maneira que eu consiga passar isso, que eu consiga ser generoso, que eu consiga distribuir. O avarento jamais vai pensar assim. A avareza, ela ama o dinheiro, se apega demais ao dinheiro. Por isso, pessoas naquela época do contexto da carta aos Hebreus estavam paralisadas e infelizes. Por quê? Porque estavam perdendo coisas, como se aquilo que eles estavam perdendo fosse tudo o que lhes poderia dar de felicidade. Quando você lê Mateus 14, do 13 ao 21, eu recomendo a leitura aí de Mateus 14, do 13 ao 21, você vai ver na multiplicação lá de pães e peixe, os discípulos falando para Jesus: Senhor, despede-os, porque nós não temos nada para entregar para eles. Repare no raciocínio dos discípulos. Despede essa multidão porque nós não temos nada. Aí qual a pergunta que Jesus faz? Olha a inteligência que Jesus faz. O que vocês têm? Aí falam: temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Jesus fala: traz para mim. Ou seja, a gente tem que parar de se concentrar na falta e pegar o que a gente tem, que para nós é pouco, mas que na mão de Deus pode ser muito e pode abençoar outras pessoas. Então Jesus ali, ele estava tirando completamente, ele estava invertendo completamente um rumo de pensamento dos discípulos, que era o da falta, era o da escassez, era o de que eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, eu não vou ajudar os outros. Jesus está falando assim: mas não é você que tem que fazer. Aquilo que eu estou colocando na tua mão, traz para mim e todos vão ser abençoados. Estão entendendo a mudança que Jesus fez na mentalidade dos discípulos? Eu tenho pouco, então manda todo mundo embora, porque esse pouco que eu tenho vai ficar só para mim. Jesus está falando: não, pega o pouco que você tem, coloca na minha mão e agradece. Jesus então ele pega ali e ele agradece a Deus. Quando você agradece o que você tem se multiplica. Quando você olha só para o que você não tem e que quer concentrar demais aquilo que você tem vai acabar e ninguém acaba sendo abençoado. Quando o profeta Elias chega na casa daquela mulher e fala: faz primeiro um bocado, mas dê a mim. Aquela mulher estava exercitando a sua fé, entendendo que ao obedecer um homem de Deus, ao obedecer a obra de Deus, Deus seria fiel e retribuiria a ela. Ela fala assim: ó, o que eu tenho a gente vai fazer e vai morrer. Eles então falam: a botija, o teu azeite e a farinha não vão se acabar. E realmente, durante muitos dias, ela foi tirando farinha e azeite dali e aquilo não acabou, aquilo não se esgotou. Por quê? Porque quando a gente se concentra demais no pouco que a gente tem e na falta, a gente se afasta da fé. Agora, quando a gente pega o que a gente tem, entrega nas mãos de Deus e fala: Senhor, eu tenho pouco, eu gostaria de ajudar mais pessoas. O Senhor, então, agradece e a gente agradece a Ele e a gratidão multiplica os bens que a gente tem. Então, seja grato, porque a gratidão faz aquilo que você tem se multiplicar. E aí entra, então, isso está de acordo com o que o texto está falando de contentai-vos, ou seja, a palavra grega ali é estar satisfeito, estar contente. É você ser forte com o que você tem. Não, eu não vou me abaixar, não vou ter o sentimento de que isso não é nada, de que isso é pouco. Pelo contrário, eu vou entregar nas mãos de Deus, não vou ficar murmurando pelo que eu não tenho, mas a gratidão vai me mover a entender que aquilo que eu tenho nas mãos de Deus é tudo que Deus precisa, porque a minha vida precisa estar nas mãos de Deus. E por fim, a citação aqui do final do versículo 5 é a citação que está lá em Gênesis 28, 15, Deus falando com Jacó. Então dá uma lida aí em Gênesis capítulo 28, versículo 15, e a gente vai aprender com isso, que quando nós olhamos para o que conquistamos, para o que temos, nós somos mais fortes, porque é a fé que nos move. A gente precisa olhar: eu tenho pouco, mas eu me sinto forte, porque eu sei que Deus vai prover todas as coisas. Então eu posso
exercitar a hospitalidade, como está aí no versículo 1 do capítulo 13. Aqueles que perderam tudo, não tem nada, eu posso abrigar na minha casa, porque o pouco que eu tenho, agradecendo a Deus, eu tenho certeza que todos vão, eu já vivi isso várias vezes na minha vida, posso falar de experiência própria. O pouco que eu tenho pode abençoar as pessoas que estão à volta e todo mundo vai ficar feliz e Deus vai prover. Deus vai providenciar aquilo que você precisa. Eu queria encerrar com o texto de 1 João 2, versículos de 15 a 17. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 15 a 17, fala assim: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus. E a fé reside em eu entender que ao fazer a vontade de Deus, o Senhor vai acrescentando à minha vida tudo que eu preciso. Jesus, ele disse, e Marcos vai registrar, mas ide pelo mundo, pregai o evangelho, vai curando, e as bênçãos, Marcos capítulo 16 já fala isso, as bênçãos vão correndo atrás de você. Você não precisa correr atrás das bênçãos. Faz a vontade de Deus. Trabalhe, estuda, sim, sabe? Persiga, queira ser alguém melhor, mas fazendo a vontade de Deus. Entendendo que a tua satisfação e a tua alegria está em Deus. E aí todo o dinheiro, todo o bem, todo o benefício que vier à tua mão, você é apenas um veículo. Aquilo está ali a serviço de Deus. Você entende que se Deus está te abençoando, é porque você tem que abençoar outras pessoas. Então, a cobiça é diferente da ambição. A ambição é eu entender que eu preciso estudar, que eu preciso melhorar, que eu preciso fazer curso, que eu preciso progredir, que eu preciso de um emprego, que eu preciso de salário maior, que eu preciso, de repente, de outra renda. Mas aquilo não é o meu Deus. O meu Deus, a minha alegria, a minha felicidade é o Senhor, é a palavra de Deus. E quando eu conquisto coisas e tenho bens, porque eu amo a Deus, eu tenho o maior prazer e alegria em servir, em pegar os meus pães e peixinhos e falar: Senhor, toma aqui, distribui para geral aí, porque eu sei que a tua vontade é a alegria, a tua vontade é que todos sejam salvos. Está aí registrado Paulo escrevendo a Timóteo vai falar sobre isso. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então, se eu estou cumprindo, se eu estou trabalhando, se eu estou agindo para que a vontade de Deus prevaleça, o que eu ganho ou o que eu não ganho, querido, é um mero detalhe, porque a minha fé está em entender que Deus provê sobre mim todas as coisas. É por isso que ele fala: ora, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca mais te abandonarei. Será que você consegue ter essa certeza de que Deus não vai te abandonar? Se a gente entende isso, se a gente tem essa fé que Deus sempre vai me suprir, que Deus sempre vai me ajudar, eu não me enfraqueço diante da oferta, não me enfraqueço diante da cooperação com o reino de Deus, porque eu tenho a fé que por mais que eu dê, por mais que eu entregue, por mais que eu ofereça, Deus vai suprir todas as coisas na minha vida. Isso de uma determinada forma, isso estava protegendo aquela população ali dos hebreus daquela época em que essa carta aos hebreus foi escrita, porque eles estavam vivendo um momento de muita perseguição. Entender essa fé os colocaria dentro desse caminho da perseverança até o fim, para que nada os tirasse da fé e da certeza da pátria celestial. Amém? Espero que tenha sido bênção para a tua vida e que Deus te abençoe rica e abundantemente.